meditar por algum tempo, né, na palavra. Depois o pastor Laurindo vai ministrar a ceia para nós. Os irmãos sabem que essas duas cartas de Paulo a Timóteo, Paulo está escrevendo a um filho na fé, e Paulo também está escrevendo ao jovem pastor que estava apacentando um rebanho numa cidade um tanto quanto complicada, como Éfeso. E Paulo tem a preocupação de orientar a Timóteo, de como Timóteo poderia desempenhar bem o seu ministério, mediante tantas dificuldades que Timóteo teria e estava tendo naquela cidade. E em especial nesse capítulo 3, Tércio, meu irmão, que bom te ver, querido, Deus te abençoe. O apóstolo Paulo está tocando num assunto que eu creio que todos nós pastores, vira e mexe, a gente pergunta para o Senhor: como lidar com esse tempo de hoje? Eu penso que Deus, ele fica cansado às vezes da gente. É claro que Deus não se cansa, uma força de expressão. Mas nós, vez por outra, porque nós somos surpreendidos pelo que estamos vendo, pelo que está acontecendo, por mudanças rápidas e ao mesmo tempo perigosíssimas para a sociedade, para a igreja, para a família. Então a gente vira e mexe. Olha, eu não sei se tem um dia que eu não pergunto para Deus: Deus, como é que eu lido com essa nova situação? Como é que eu lido com o comportamento desse irmão? Como é que eu lido com o comportamento dessa pessoa? E hoje não foi diferente. Hoje eu estava ali, de novo, Senhor, colocando algumas situações, E o Senhor, eu penso que Ele me respondeu nesse capítulo 3. Me chama a atenção, querido, nessa reflexão que eu pedi para vocês estarem aqui. Quero agradecer muito a cooperação da Menibrac, nosso ministério com crianças, por terem entendido. Eu sei que devo ter atrapalhado vocês, mas entre atrapalhar e edificar, eu entendi que eu precisaria trabalhar isso com vocês. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho. Paulo diz a Timóteo: sabe, porém, isto. O sentido dessa expressão é um sentido de alerta. Parece que Paulo está dizendo para Timóteo: não desista, ainda que o tempo seja difícil. Não se abata. Pelo que a gente lê nas Escrituras a respeito de Timóteo, parece que Timóteo era uma pessoa emocionalmente muito sensível. Na primeira carta, Paulo fala alguma coisa sobre isso. Então ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Timóteo, eu estou te alertando, Timóteo, para que você não se abata e ao mesmo tempo você não se deixe levar. É mais ou menos esse o sentido que ele quer dizer aqui para Timóteo. E quando ele se refere aos tempos difíceis, ele não está apenas olhando para a realidade em Éfeso, mas ele está olhando para a realidade que vai acontecer exatamente no período que antecedesse a volta do Senhor. Portanto, Paulo, ele está trabalhando de uma maneira muito preciosa nesse texto, porque ele tanto trabalha o tempo presente como o tempo futuro. Aliás, isso é uma marca nas cartas de Paulo. Paulo, ele tem essa sabedoria, essa graça de Deus, de tratar realidades do dia a dia, realidades cotidianas, mas tendo sempre em mente o futuro, em mente a volta de Jesus. E esse texto é um deles. Porque, na verdade, a descrição que Paulo faz a respeito dos homens, a partir do versículo 2 até o versículo 5, ela é pavorosa.
ela é absurdamente preocupante. Então ele está alertando Timóteo. Sabe, porém isso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não é o primeiro alerta que ele dá a Timóteo sobre isso, sobre como seriam os últimos dias. Na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 1 e 2 e 3, ele fala nisso de novo. Mas o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos de demônios. Então Paulo é um pai na fé, mas Paulo também é o que poderíamos chamar de um mentor ministerial para Timóteo. Ele está cuidando para que Timóteo possa reagir de forma favorável quando as situações exteriores e interiores da igreja deixarem-no de queixo caído. Tem situações que a gente fica assim pensando, meu Deus, de onde veio isso? Então é o alerta de Paulo que eu penso que esse alerta serve para mim, como pastor, como para vocês, como ovelhas do rebanho do Senhor. Tempos difíceis. Interessante que em nenhum momento Paulo aqui se preocupa com questões materiais e financeiras. A preocupação de Paulo é com a ética, com a moral. A preocupação de Paulo é mostrar para Timóteo que Timóteo teria diante dele homens corrompidos, homens até mesmo que falavam em nome de Deus, mas eram homens absurdamente reprovados quanto à sua fé. Então ele diz assim, a partir do versículo 2, tratando de uma forma generalizada, tratando da situação da sociedade, vamos dizer assim. Ele diz assim, pois os homens serão egoístas, avarentos. É interessante que cada uma dessas características, elas vêm em pares aqui. Elas vêm em duplas, apontando para o mesmo pecado. Então você vê, egoístas e avarentos. O egoísta é aquele que ama somente a si mesmo. E o avarento é aquele que ama o dinheiro acima de tudo. Depois ele diz, jactanciosos, arrogantes, é o outro parzinho que vem aqui. São aquelas pessoas que falam de uma forma absolutamente imprópria. Aquelas pessoas que ao falar pisam nas outras. Aí ele diz, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem afeição nenhuma, implacáveis. O original desta palavra chama muita atenção, que quer dizer o seguinte, gente que não convive com ninguém, gente que briga com todo mundo. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você olha uma descrição dessa e você diz assim, eu vou conviver numa sociedade com gente assim? Exatamente. É isso que nos cerca hoje. É esse tipo de, infelizmente, de gente que vive ao nosso redor. Muitas vezes aonde você trabalha, muitas vezes aonde você estuda, muitas vezes aonde você mora. E infelizmente, muitas vezes até dentro da família. Por que é que Paulo está dizendo para Timóteo sobre esse tipo de pessoas? Porque Paulo não quer que Timóteo se prostre, se abata, desista. E Paulo também não quer que Timóteo se corrompa. Porque Timóteo é o pastor da igreja. E se o pastor se corrompe, o que vai acontecer com as ovelhas? E o alerta de Paulo, você vai concordar comigo, convir comigo, que é muito pertinente, porque nós, na fé, nós temos um modelo do que é uma vida correta.
Não é um modelo teórico, é um modelo real. Por quê? Porque esse modelo de uma vida correta, de uma vida moralmente sadia, uma vida eticamente sadia, uma vida espiritualmente sadia, nós temos no Senhor como exemplo. E se esse Senhor está presente em nós, é óbvio que Ele passa isso para nós, falando assim de uma forma até um pouco grotesca. Então, para nós, todos deveriam ser assim. No fundo, a gente tem esse pensamento. E principalmente quando você está perto de alguém que se diz da fé. Porque o modelo é Jesus. E Jesus não é uma teoria. Jesus não é um conceito abstrato. Jesus é uma realidade. Ele está vivo. Ele vive em nós. Então a gente leva esse modelo dentro de nós. E a gente se assusta. Não é? Por exemplo, como diz a sua amiga, comparação. Eu acho a coisa mais absurda que você possa pensar chamar um aposentado de 60, 70 anos para dizer para ele que o benefício dele foi cortado. E usar como alegação que o problema da Previdência é o aposentado. Irmãos, isso é a coisa mais estapafúrdia que a gente possa imaginar, mais doida que a gente possa imaginar. Essas autoridades, eles estão absolutamente corrompidos na sua moral. Eu estava numa loja com a Isa esses dias, vendo lá alguma coisa para nossa casa. Nós ainda não mudamos, viu, irmãos? Orem por nós. Ô luta, Jesus. E a gente estava vendo ali um móvel para a cozinha e tal. Aí o menino disse assim para mim: o senhor faz o quê? Eu falei: eu sou pastor, sou aposentado, tal. Ele falou: o senhor sabia que o meu pai, com 59 anos, foi chamado lá no INSS e disseram para meu pai: o senhor tem idade para trabalhar, nós estamos cortando seu benefício. Ele disse assim: só que meu pai é surdo. Ele ficou surdo no trabalho. Como é que um homem surdo, como é que um homem aos 59 anos vai retomar a sua vida profissional? Não é um tempo doido esse, não é um tempo absurdo, não é de apenas desvios, é um tempo de absurdos. Nós já temos irmãos aqui na igreja, eu fui informado essa semana, que vão passar pelo pente fino da Previdência. Esse é o tempo que Paulo está falando. Um tempo em que os valores se inverteriam. Um tempo em que a mentira seria vista como verdade. O errado como certo. E Paulo, um homem habituado a conviver em grandes centros, em grandes cidades. Todo o ministério de Paulo sempre começou em grandes cidades. Era um homem cosmopolita, era um homem que tinha entendimento dessas realidades das grandes cidades. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não se espante. São tempos difíceis. Eu já perdi a conta, irmãos. Às vezes eu conto essas coisas, eu fico tentando lembrar de quantos escândalos do INSS, desvios, já se noticiou nesse país. E agora os aposentados é que são culpados. Um deputado federal termina o mandato, se aposenta com 33 mil reais por mês de salário. E ele vai receber ajuda para o resto da vida. Um senador é a mesma coisa. Então eu não estou aqui para provocar aquela revolta sem propósito. Mas para mostrar para você como nós estamos vivendo exatamente esses tempos difíceis. Somente alguém muito atrevido para fazer um negócio desse. E a coisa não para. A coisa vai adiante. Você olha para cada setor da sociedade, você vê a corrupção latente lá dentro. Você vê as inversões que ela provoca. Você vê os novos padrões que ela vai definindo.
Você prestou atenção no testemunho da Dinalva. O pai dela foi atropelado por um cara que passou o farol vermelho, que deu ré e foi embora. Por que esse cara fez isso? Porque ele sabe que a impunidade trabalha para ele. E é por isso que ele fez isso. E sabe o que vai acontecer mesmo tendo anotado a placa, Dinalva? Nada. O advogado, com perdão, advogados presentes, perdão, não quero denegrir a imagem de vocês, mas o advogado vai protelar, vai inventar um monte de coisas. E no final das contas, talvez ele pague aí umas 30 cestas básicas para alguma instituição e ponto final. E nem sequer a carteira de motorista apreendida ele terá. São tempos difíceis, queridos, que nós estamos vivendo até hoje. Ou melhor, que nós estamos vivendo de uma forma mais insidiosa hoje. Quantos irmãos que têm seus negócios, suas empresas, ajudam o funcionário enquanto ele está ali, ajuda a família, ajuda além do papel de um empregador, e o cara sai e bota o irmão na justiça. O irmão, um belo dia, recebe uma intimação lá. Para não dizer a mentira. Irmãos, nós somos conhecidos no exterior como o país da mentira e da corrupção. Vocês sabem, eu estive recentemente no Uruguai. Sabe o que eles perguntam para mim? Bom, primeiro um senhor perguntou assim para mim: e o Pelé continua jogando? Eu fiquei sem saber o que eu respondia. E o pastor que estava comigo falou assim para mim: você é santista, responde. Eu falei: não, ele deu uma paradinha. A segunda coisa que eles perguntam: quando é que a corrupção vai acabar no Brasil? E a terceira coisa: a mentira continua solta no Brasil? Eu não sei qual das três era mais, eu acho que a do Pelé era mais fácil de explicar. Muito mais fácil. Está entendendo? Nos afeta isso. Você já reparou quantas e quantas pessoas vêm nos oferecer os caminhos fáceis da mentira, da corrupção, do engano, do roubo? Pastor, isso sempre existiu, mas não como hoje. Não como hoje. E parece que a cada dia aumenta mais e mais. Aí você vai dizer assim: pastor, mas você falou que a mensagem era importante, por quê? Porque isso vai definindo padrões. Toda essa inversão, toda essa loucura vai definindo padrões de comportamento, de pensamento. Nós começamos a aceitar, fazer o quê, né? Todo mundo faz. E nós começamos a olhar para aqueles que vivem de forma reta e a vê-los como chatos. Se você quiser um primeiro sintoma de que o vírus da corrupção está rondando o teu caráter, é quando você olha para uma pessoa que está agindo certo e você acha que ele é um chato. Esse vírus está te rondando. Ele está tentando inocular no teu coração, no teu caráter, a ideia do desvio. Por exemplo, outro dia eu fui numa farmácia com a Isa. Não tinha nenhum carro parado no estacionamento. E eu, para variar, né, bom de estacionar do jeito que eu sou, eu percebi que eu estacionei e peguei 2 vagas. Aí a Isa desceu, eu falei: não, desce não, deixa eu endireitar esse carro aqui. Não, mas não tem ninguém, a farmácia está fechando. Eu falei: não. O certo funciona quando tem muita gente e deve funcionar ainda mais quando não tem ninguém. Endireitei o carro, não ficou grande coisa.
mas pelo menos ficou dentro da vaga. Você percebe? A gente tem que se policiar nessas coisas pequenas. Essa infecção que me deu, a bactéria entrou por um terçol que eu não conseguia nem ver. Um folículozinho ali, um negocinho pequenininho. Ela entrou e quase que me compromete de uma forma perigosíssima. Assim são esses desvios dos dias atuais. Eles vão definindo padrões de pensamento, padrões de conduta, padrões, irmãos, de caráter, de moral, a partir de coisas muito pequeninas. Paulo está dizendo para Timóteo, cuidado, Timóteo, foge desses homens. Não aceite o padrão deles na sua vida. Não aceite o modelo deles na tua vida. Tanto é que no versículo 10 ele diz, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Paulo está dizendo, Timóteo, olhe para mim, Timóteo. Veja o exemplo que eu tenho te dado. Veja o testemunho que eu tenho te passado. Mas não olhe para estes homens. Não siga os padrões deles. Eles são homens corrompidos. Olha, essa palavra ela é muito forte. Não é? Primeiro Paulo diz no versículo 4 que eles são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você tem noção do que é uma pessoa assim? Se você quiser uma explicação mais clara, não precisa ir longe. Quando você ler uma notícia sobre abuso infantil, eu não vou detalhar porque tem crianças aqui, mas quando você ler sobre abuso infantil, é desse tipo de gente que promove isso. O prazer desvirtuado pelo pecado, corrompido pelo pecado, o camarada não tem limites. Amam mais os prazeres do que a Deus. Paulo continua dizendo, a partir do versículo 4. Ele diz lá no versículo 8, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos, ou seja, reprovados quanto à fé. Paulo fala das mulherinhas, e essa palavra mulherinhas no original é um diminutivo depreciativo. Depreciando mesmo, é quase dizendo, essas mulheres que não prestam, que vão aprender sempre, mas nunca vão chegar ao conhecimento da verdade. São pratos cheios para esses homens reprovados, para esses homens que amam mais os prazeres do que a Deus. Então Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, o padrão deles não serve para você, Timóteo. Olhe para mim. Veja o meu exemplo. Depois Paulo diz para Timóteo, no versículo 14, tu, porém, esse porém diz muito. Esse porém não é discriminatório, mas esse porém é um porém de quem diz, você não, Timóteo. Você não. Eles já são assim, você não. Esse porém é um porém que coloca limites. O que hoje em dia, meus queridos e amados irmãos, a ideia de limites, e essa é uma ideia muito associada à ideia de temor a Deus, a ideia de limites na vida de muita gente do povo de Deus foi embora. Eu posso o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu sou o que eu quiser, mas o apóstolo Paulo, ele diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Depois, numa repetição, ele diz, tudo eu posso. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Do que é que ele está falando? Desses padrões corrompidos, aviltados em relação à verdade. Desses padrões destituídos da ética de Deus, destituídos da moralidade da Bíblia, destituídos da verdade em Cristo. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, você não. Você, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado.
Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, preserve a palavra do teu coração, Timóteo. E aqui ele dá duas fontes de aprendizado. Primeiro, a fonte que ele teve dentro da casa dele, porque ele diz no versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo tinha uma base no lar. E a base era o ensino das Escrituras, meus amados. Mas Timóteo tinha também a base do que ele aprendeu e aprendia com Paulo. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, irmãos: se nós não tivermos o nosso coração e a nossa mente exercitados na palavra de Deus, nós corremos um sério risco de abraçarmos esses padrões corrompidos para a nossa vida. Por isso que eu pedi que vocês todos estivessem juntos aqui. Paulo diz a Timóteo, finalizando essa palavra, no versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Se você não sabe, a Bíblia te ensina. Para a repreensão, se você estiver adotando esses padrões desse mundo corrompido, ela te repreende, ela também te corrige para a correção, e ela também te ensina, te disciplina, nos disciplina para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É óbvio que Paulo está usando a expressão homem de Deus, porque ele está escrevendo a um pastor, mas isso serve para mim e para você. Serve para nós. E eu termino dizendo para vocês, jovens que estão aqui, adolescentes, irmãos, irmãs, irmãos que já viveram uma boa parte da vida, com muito respeito e muito louvor a Deus, a vocês eu digo: mantenha os teus olhos na Bíblia Sagrada. Não aceite outro padrão para a tua vida que não seja o padrão das Escrituras. Não ceda, queridos, mesmo que a pressão venha até de gente muito perto de você. Eu sei que é difícil. Principalmente no seio familiar. Mas, querido, você só pode tirar uma pessoa da cegueira se você não for cego. Se você ou eu, nós nos tornarmos cegos, eles nunca sairão da cegueira que estão vivendo. Se na tua empresa, o teu testemunho de vida não é um testemunho alicerçado nesses padrões das Escrituras, um dia Deus vai cobrar a você, vai cobrar a mim, vai cobrar a nós, daquelas vidas que não se chegaram a Jesus, porque nós adotamos o padrão de um mundo perdido e não tínhamos nada para dizer para eles. Me parece que esse padrão de Deus das Escrituras nos confere autoridade. Esse padrão de Deus nas Escrituras não é uma questão apenas de citar a Bíblia, como a gente cita: Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas é de falar e falar com autoridade, porque Paulo está falando com autoridade para Timóteo. E até onde a gente sabe da história da igreja, essas palavras fizeram sentido para Timóteo, essas palavras conduziram Timóteo. Que esta palavra gloriosa, eu termino aqui dizendo, conduza as nossas vidas na vontade e no querer do Senhor. Que esta palavra nos mostre sempre que o verdadeiro padrão de vida para mim e para você é o que Deus tem proposto, como Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas renovais o vosso entendimento para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É essa palavra que eu tinha para vocês. Que Deus os abençoe. Conduza a sua família nesse padrão. Conduza-se nesse padrão. E nós, como igreja, vivamos o padrão das Escrituras. Porque aí Deus estará sempre, sempre testificando o quanto Ele é conosco. Amém? Em nome de Jesus. Juízes, autoridades desse mundo podem falar tanta coisa, mas a palavra final vem sempre do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de